Sejam bem-vindos a mais um Futuro em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre cultura, arte e o impacto do teatro na vida das pessoas. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos o Nelson Polinário. Eu vou ler aqui porque é muita coisa, tá, gente? Ele é ator, diretor, professor, produtor, gestor cultural, tem mais de 20 anos de atuação no mundo das artes, já participou de projetos premiados no Brasil e no exterior, formou centenas de alunos e está aqui conosco no Futuro em Pauta. Seja muito bem-vindo, muito Nelson. bem-vindo. Muito obrigado. Nossa, quanta coisa, né? Você viu? Você nem lembrava de tudo Senhora, isso? Nem lembro de tudo isso, não. Fez tudo isso? Fez Nossa, tudo isso. Tá bom. E deve ter mais umas coisinhas aqui que a gente tem tudo Que ainda tá guardado, meio né? perdida, né? Tá bom. Se vocês estão falando, vou acreditar. Né? Nelson, já começa contando pra gente como que você entrou nesse mundo das artes. Como eu entrei, como eu Isso. comecei a fazer teatro. Aquela primeira experiência teatral quando nós somos jovenzinhos. Isso. Tá bom. Essa primeira experiência teatral foi num lugar, numa instituição religiosa. Eu era gago quando era criancinha. Tinha jura? questões de gagueira, de fazer e tentar falar. Então eu tinha umas questões de gagueira assim. E aí foram fazer um espetáculo nessa instituição religiosa. E me chamaram. Aí eu fui fazer uma participação do espírito, não sei o quê. Tá. Aí eu gostei. Achei legalzão fazer. É isso. Assim, ó, Quantos anos, que Nelson? legal. Ali eu devia ter uns 12, eu acho. Tá. Aí eu falei, ó, gostei Sou disso eu aí. Eu vou ver se na escola não dá pra fazer também. Aí fui na escola no outro ano, com uns 13 anos por aí. Comecei a fazer na escola também teatro. Aí eu fui atrás de grupos pra fazer teatro. Aí comecei a fazer teatros aí entrei em 2 grupos de teatro, depois fui para um 3º grupo de teatro. Aí eu fiz gestão empresarial, né, o técnico. Comecei a aplicar questões de gestão empresarial dentro dos grupos de teatro para tentar, eu queria profissionalizar os grupos, e queria fazer coisa, né, profissional, não sei o quê. Aí eu fui fazer faculdade de artes cênicas. Mas fiquei aí, eu comecei por causa disso, porque eu me senti bem no palco, né? Eu sabia o que eu tinha que falar, e aquela coisa também da criança, né? Passa pela criança. E até quando a gente estava conversando antes de começar, o impacto que tem na criança. Porque às vezes a criança quer ser vista. Sim. Mas não é só ser vista pelo público. Ela quer ser enxergada de alguma forma. Ela quer poder expressar e ser ouvida. Se encontrar ali, né? E ali, o teatro é um lugar, às vezes, que muitos jovens conseguem um lugar seguro de expressão. E aí foi assim comigo. Então, lá eu comecei por isso. Aí depois, é claro que a arte, quando você trabalha com a arte, você tem contato com a arte, seja enquanto profissional, seja enquanto uma pessoa que vai curtir arte, você vai mudando a sua relação com ela. Garanto que vocês já mudaram a relação que vocês tinham com música. Um período que vocês já ouviram muito mais música na vida. Daí você enjoa, você quer E escutar aí, outro tipo, aí você, né? um período e até que você para de ouvir, você passa a assistir mais série. Verdade. Aí tem Isso outro é verdade. período que aí, não, agora eu não quero assistir série, eu quero ficar ouvindo música mais. Aí volta a ouvir música. Então, eu tô dando essas duas para não falar só de teatro, de dança, de... Que pode se enquadrar em várias Com outras. certeza. Então, a sua relação com a arte muda. E quando você também faz, muda também. Então, eu comecei por um motivo. Depois, quando fui fazer a faculdade, teve outros motivos. Depois da faculdade, a minha relação com a arte mudou. Hoje, a minha relação com a arte também é outra. Então, isso também vai mudando com o tempo. Agora eu não faço mais. Não vou subir no palco hoje porque eu quero ser enxergado, porque eu quero ser visto. As motivações internas já são outras. E essa questão da gagueira, você foi resolvendo assim? Como que foi? Foi. Natural, Com assim, foi tranquilidade, comigo mesmo. Era mais uma questão minha de nervosismo insegurança. do que realmente... Olha que legal. É bom Você que tá o vendo teatro como já que o traz teatro já essa- ajuda, né? Essa segurança. Nesse quesito. E a gente Muita sempre gente faz teatro pra Desinibir, sanar, né, Gabi? sanar a timidez e tudo. Isso. Mas, e assim, não é uma coisa que totalmente passa o resto da vida. Então, em momentos que eu tô com muita ansiedade, que eu tô muito animado às vezes, principalmente quando eu Eufórico. tô animadão, assim, eufórico, que eu vou contar uma coisa, não sou só eu. Aí eu penso nisso, não sou só eu. Na minha terapia eu trabalhei já isso. Não sou só eu. Muita gente começa, não, calma, aí você tem que parar, calma, deixa eu pensar o que eu vou falar. Porque você começa a atropelar as palavras e você não consegue falar, e aí isso eu acho que não é só comigo, né? Acho E que com a todo mundo um deixa que ele pouquinho. deixou na minha terapia, eu falei sobre isso. Você acha que todo artista precisa de uma terapia? Na verdade, todas as pessoas, mas o artista em si, que tem essa mente que não para, precisa de um acompanhamento? O que você acha, Nelson? Ó, o que eu acho é diferente do que você acha já. Da sua pergunta eu já acho diferente já. Diga. Porque assim, eu já não sou da linha de pensamento que todos precisamos de terapia. Você acha que não? Não.
não precisamos todos de terapia. Terapia é algo que é necessário quando a pessoa sente que precisa. Quando ela percebe que precisa. Agora, você vai falar, não, fulano precisa de terapia. Você Às vezes vai ele acha que apontar não. pro fulano assim, ó, aquele precisa de terapia, né? A pessoa tá assistindo lá, ela né, vai pensar. Não eu sabe, conheço mas uns, precisa. eu conheço uns que precisa, viu? Olha, então, mas aí você tá falando do que o outro precisa, Sim, né? E a terapia é um processo de você com você mesmo. E às vezes tem pessoas que encontram na vida formas de viver que não acabam trazendo para elas uma pressão tão grande de ansiedade, de carga depressiva, de agitação, que faz com que ela sinta a necessidade de uma terapia. Só que como a gente vive e a gente acaba conversando com pessoas que estão, né, nesse mundo hiperconectado, nesse mundo super agitado, a gente vai olhando e falando, nossa, acho que todo mundo precisa de terapia, gente, porque tá muito difícil viver. Mas aí é uma questão da própria sociedade, como ela se articula. Porque garanto que se a maioria de nós tivéssemos uma segurança financeira, tivéssemos tranquilidade de trabalhar pertinho de morar pertinho da onde a gente trabalha, né? De saber que a gente não vai ter problemas no nosso futuro, seja questões emocionais graves, você tem uma certa rede de segurança. Se eu quero ter um filho, eu sei que eu vou ter apoio, eu vou ter... As questões para precisar de terapia seriam menores. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não acho que é todo mundo que precisa. Tá. Entendeu? Entendi. Então, Porque às vezes tem pessoas que conseguem se resolver, além da vida delas não ter tanto esses agravantes, ela consegue ali dentro da sua própria racionalidade, da maneira como ela age, lidar com essa situação. Quando acontece. Entendi. Entendeu? Agora, outras pessoas vão precisar de terapia. Agora, sim, não acredito que seja terapia uma coisa que todo mundo precisa. É como se você falasse pra mim assim, se você adorasse jogar dama. Olha o que eu fui falar, dama. Faz muitos anos que eu não jogo dama, hein? Eu sou do xadrez. Eu acho que eu nem sei mais. Eu também não sei. Eu sei que é de um lado, do outro, as redondinhas e vai papapá. É isso. Eu sei o xadrez. Xadrez eu gosto. Agora, então, dama. Você ama dama. Aí você fala assim, todo mundo deveria aprender a jogar dama. Porque dama ajuda na lógica, dama ajuda não sei o quê. Dama é vida. Dama é vida. Aí você leva a palavra da dama para todos os lugares. É a mesma coisa falar que todo mundo precisa de dama. Todo mundo precisa aprender a jogar. Como é aquele negócio que o pessoal zoa? O pessoal zoa, desculpa, tá? Agora eu quero saber o que Agora todo Quando eu falo mundo pessoal zoa, que aquele Jorginho, o cara que usa peruca, ele fala que é na areia e você joga com a... Beach tennis? Beach tênis. O beach tênis. É como você que falar tá na que... moda, né? Isso, na moda. Que todo mundo brinca agora que tá na moda do beach tênis. Ai, do beach tênis. Eu vou contar com o pessoal do beach. Então, o beach tênis. É igual você falar agora, todo mundo precisa aprender a jogar beach tênis porque é bom pro corpo, coordenação. Todo mundo deveria jogar. Faz bem pra todo mundo. Você falar que todo mundo precisa de terapia. É generalizar demais. Não entra mais ou menos nisso. É como você falar que todo mundo precisa de um oncologista. Entendi. Entendeu? Mas você precisa, é isso? Eu precisei uma época. Precisei Você bastante. estava precisando uma época. Precisei. Isso eu acho pontual também. Teve uma época da minha vida que eu precisei. E foi essencial. Eu não sei, eu acho que a gente sempre tem questões, mas é aquilo que você falou. Às vezes uma pessoa próxima de você, que você tem confiança, conversando, te orientando, já te traz nesse eixo, né? Sim, quando você pode tem ajudar. essa rede de apoio. Mas teve um período também que eu fiz, eu achei muito legal, que foi um período de muitas mudanças. E direcionou bem até que ela falou, tá em alta, vai seguir teu caminho e é isso. É que às vezes você conversa com amigo e com amiga e não basta. Isso. Quando você percebe que não tá bastando o amigo, a amiga, a comunidade, Isso. a família, a instituição religiosa que você frequenta, se frequentar alguma, quando você percebe que aquilo ainda não tá bastando e existe ainda alguma coisa, alguma angústia, alguma falta, alguma coisa dentro de você, aí é preciso. Sim. Entendeu? Então, você percebe? Não seria para todo mundo. Eu fiquei um ano sem e voltarei ano que vem, né? Tá. Porque É um como plano. eu tinha comentado, que eu agora comecei uma nova faculdade de psicologia, né? A gente tá falando disso também, até porque ele tá fazendo psicologia. Isso. Então, assim, eu comecei essa outra faculdade, então eu vou
eu voltarei ano que vem, Tá. porque tem muitas questões dentro da própria faculdade, de abordagens, de questões que você vai começar a estudar, que trabalha com você mesmo. Quer dizer, eu faço isso, né? Eu pego o que eu estou estudando, eu tenta penso na colocar. teoria, eu penso na aplicação daquilo para mim, primeiro, porque eu faço faculdade para mim, primeira coisa é para mim, e aí depois eu vou fazer para o outro, né? Então, como que aquilo, eu trabalho em mim aquele conteúdo. E aí depois, como que eu faço isso em relação ao outro. Então, são esses dois mecanismos. Então, ano que vem eu voltarei por causa disso. Porque possivelmente tem algumas coisas que já começaram umas questionar caraminholas ali. aqui. Eu falo, preciso conversar com alguém. Um especialista, né, especialista Nelson? nisso aí, porque isso aí já estava em umas Eu também caraminholas. fiz né? a terapia por um tempo, né, no ensino médio, mas quando eu comecei a rotina trabalho e faculdade, eu fiquei sem onde encaixar. E aí, depois de um tempo, eu percebi que eu também não estava sentindo falta, tava assim, não era uma tocando, né, necessidade. sem- Eu já estava tocando em paz. Tranquilamente, no limite do possível. Mas todo artista, provavelmente... Aquele assim, né? Eu sou assim, eu sou contra e a favor eu mesmo, tá? Eu mesmo Então, me contradigo, eu mesmo, tá tudo né? certo. Não preciso de ninguém pra brigar comigo. Mas assim, a maioria dos artistas, eles vivem em uma certa angústia, em algo Uma de busca, motivação, talvez. numa busca, numa questão de expressividade, de si mesmo, de encontro, de procura, que a terapia pode ajudar muito artistas, né? Quando eu falo terapia, a psicoterapia Sim. pode ajudar muito, porque quando você fala terapia, você pode ir para qualquer tipo de terapia hoje. Quando eu falo terapia, eu tô falando uma psicoterapia, que é Tá. com um profissional psicólogo, né? Ou um profissional médico que também é psicólogo. Acho que para os artistas, a grande maioria se beneficiaria de processos psicoterapêuticos. Tá? Até porque, não sei se vocês já refletiram quanto a isso, né? Que quando a Traz gente... aí a reflexão pra gente. Vamos ver. Não, porque é uma coisa que eu refletia muito com os alunos, e é uma ideia muito aberta sobre arte, né? Quando a gente para pra pensar no que é arte, existem vários vídeos que falam o que é arte pra você? O que é arte pra você? E aí? Várias coisas subjetivas. Sim. Cada um tem o seu, né? E ideia de arte. Agora, existe a arte, ela foi mudando. O que é arte? Foi mudando com o tempo. Não sei, né? Sim. Antes, a arte era considerado, Sim. isso era arte. Isso não. Aquilo era Até o arte. conceito do que é Aquilo legal, não. do que não é, do que se faz, de quais são as Não mudou? opções. Muito. Hoje a gente tá naquela época de que tudo é arte. E aí tudo pode ser considerado arte. E aí você para e pensa numa questão contemporânea de que, contanto, até aqui fala que é cultura também, né? Fala. Então, Sim. cultura envolve economia, envolve política, com envolve certeza. esportes. Cultura é tudo. Abrange, né? Então, a própria cultura, né, a gente usa a cultura de uma forma um pouco Artística. equivocada. É verdade. Porque dentro da cultura está a expressão artística de um povo. Dentro da cultura está a forma que essa sociedade se organiza. É cultural. É a forma cultural dela viver. Sim. A arte faz parte. E o que é arte dentro da cultura? É a expressão de um povo. Não só de um povo, das pessoas desse povo. Sim. E o que é expressão? Se a gente coloca que arte é uma forma de expressão, né? De expressar algo. E a gente pensa, o que é expressão? Colocar de dentro para fora. Então é o que está aqui dentro que eu vou colocar para fora. Mas eu não estou falando alguma coisa agora? Tá. Por que isso não é considerado arte? E quando a pessoa tá lá fazendo um curso, a pessoa fala que tem a arte da oratória. Então, o que é preciso para que a ação de expressar alguma coisa vire arte? E esse alguma coisa pode ser... Aí tem o objetivo da coisa. Pode ser comunicar uma emoção, pode ser eu criticar alguma coisa, eu provocar, ou eu resgatar ou manter as tradições. Então, eu posso expressar de forma artística com objetivos diferentes. Mas ainda é uma expressão da arte.
Então, não sei se vocês pararam Pra para pensar que quando o ela se artista, objetiva. ele trabalha com isso de uma forma subjetiva, sem a objetividade, que é difícil também Sim. pro artista, porque para ele o encontro da arte é outra coisa. Isso que eu tô falando para você, ele vai falar, é balela. Muito artista vai olhar e falar, não, é balela isso. Isso aí não existe assim. Eu tô falando da forma que eu Você percebo, enxerga. entendeu? E aí, essa expressão que é da arte, qual é o momento para mim que vira arte? A arte arte da culinária. A arte, futebol arte. Quando uma pessoa expressa algo dela verdadeiramente, que ela está completa naquele momento, que ela realmente está fazendo aquilo com entrega. ela, com ela, com a essência dela, seja essa essência você chamar de alma, de espírito, seja do que for, pintando alguma coisa na casa dela, quietinha, e ela fez uma obra de arte, quando ela expressou, mesmo sem automatismo, sem referências, sem precisar nada. de nota, sabe, quando assim, ela Ela É por dela ela pra mesma. ela, isso. e ela fez aquilo mesmo, você fala, nossa, isso é arte. Bonito isso, né? É bonito, não deixa de ser, né? Porque É o bolo da avó. É. Que quando ela para tudo para fazer para você, você fala, nossa, aquele bolo era uma delícia. Não era uma delícia. É porque foi ela que É fez e ela porque- põe um amor, Porque foi né? aquele tudo aquilo. momento, então, é quase artístico aquele bolo da avó, que você lembrava. No meu caso, minha avó fazia uma torta de massa podre. Ai, que delícia. Uma torta com... Já vai dando fome já. com tomate e sardinha. Ah, minha avó também. Tomate, sardinha, uma massa podre. Gente, minha avó fazia. Isso. Minha avó fazia empadinha também, isso também? Não, ela fazia rabanada. Quando ela fazia Rabanada é rabanada. bom. Então, assim, delícia. a dela era uma delícia. E por que é quase artístico isso? Porque aquele momento que ela parou tudo para fazer pro neto, e o neto queria muito, é um encontro ali, que os dois estão presentes naquele momento. Então, por isso que aí eu falo, terapia, acho que não é para todo mundo. Mas arte, a nossa sociedade foi tolhendo a arte, e a arte é essencial que todos façam algo que seja de forma artística. Nem que seja cozinhar toda semana, mas essa questão da terapia, não da psicoterapia, Sim. da terapia, Através da da arte-terapia, seja ela da cozinha, seja do futebol com os amigos, seja do... Mas essa coisa em que você tá presente com você mesmo. Que você se encontra ali, Entendeu? né? Pode ser uma E música... isso que o Nelson tá falando é muito o que a gente vem falando, né? Sim. Que a gente falou com o Ed, com o Ninja Criativo, que a gente falou com o pessoal do Fama. É isso, é cultural, aquela coisa assim, de quando você é criança, ok, tudo que você faz é bonitinho, que legal, incentiva. Mas depois, quando você vai ficando mais velho, isso é perda de tempo. E não pode ser perda de tempo, porque isso é a gente. O ser humano precisa se expressar, sempre Você precisou. precisa ter seus hobbies, seus tempos com você mesmo, né? uma maneira de expressar, né? De colocar pra fora aquilo. E isso muda demais as pessoas. Porque como você estava falando até sobre o próprio... Que a gente está falando aqui do futuro, vamos pensar assim, né? Sim. Os alunos que eu tenho, oficinas de teatro, ou que eu já apliquei oficinas de teatro, ou atores que são profissionais, você vai acompanhando, né, essas pessoas, se você conhece as pessoas por anos, você percebe o quanto as pessoas elas mudam com o processo artístico. Eu vou falar do teatro, tá? Tá. Que é a tua área, né? Do fazer teatro. Do todo ano fazer uma peça, ou todo mês fazer uma cena. Ensaiar, pensar no personagem a cada 3 meses, não sei. Mas fazer o espetáculo, estar em comunhão com as outras pessoas ali, pensando no personagem que você vai fazer, como que você vai montar aquilo, no que está trabalhando a cena. Então você vai trabalhando com sentimentos. E aí você vai... E sem perceber, o próprio inconsciente vai debatendo aquele personagem com você mesmo. Porque você está pensando num personagem sempre, todo ano. Ou a cada 6 meses você pensa num personagem diferente. Que não é o que você pensa. O que o personagem pensa não é o que você pensa. O que ele está vivendo, você nunca viveu. E aí você vai ficar pensando, e se eu vivesse? E o que eu vivi que é parecido com isso para eu poder conseguir ter alguma identificação de emoção, de entendimento? E aí está, olha os paralelos que isso vai fazendo para a pessoa. As caixinhas que vai abrindo, Ela né? está trabalhando As com possibilidades. emoções, com ela mesma, com o outro, conversar com o outro, olhar no olho do outro. E aí isso, à medida que vai passando o tempo, vai mudando as pessoas.
por isso que o pessoal que faz teatro, quando criança, por alguns anos, fala depois quando cresceu. Nossa, você me ajudou muito. Porque ajudou numa relação muito bacana, né? Que você tem com o outro. Que o teatro ajuda, né? Teatro natural que eu tô falando, tá? O que você faz, o teatro de grupo. Tá. Porque hoje você tem cursos que são de teatro voltados para oratória. Você tem cursos específicos já hoje de teatro mais voltado para o desenvolvimento de oratória. Ah, é? Não Você sabia tem- Não, tem- disso. achei que era um só. Não, Eu não. não sabia. Não, na verdade, curso de teatro é uma miscelânea cursos de teatro, tá? Você jura? Não, essa visão... eu sempre achei que curso de teatro era o que a gente Não. vê no Grupo de palco. teatro. Você tem assim, você tem lá um curso de teatro. Aí é um curso livre. Tá. Se é um curso livre, ele não vai te dar nenhuma formação, ele vai te dar horas. Se é um curso técnico, é como um curso técnico de automação industrial. Tá. Se é Vai uma ter todas as faculdade, regrinhas. Isso, aí é outra coisa. Uhum. E aí o curso livre, ele pode ser de teatro, mas ele pode ser de teatro musical, ele pode ser de dublagem, ele pode ser de comédia, Nossa, ele tem pode várias ser de... vertentes, então. Então, mas aí as pessoas fazem o quê? Abrem um curso, uma oficina de teatro. Tá. Nessa oficina, aquele ano vai trabalhar o que vai trabalhar aquele ano, dependendo do espetáculo. Então, aquele ano, se a gente vai fazer um espetáculo tal, vamos trabalhar tal coisa. Mas como as oficinas geralmente são oficinas, sempre de um ano, elas são sempre oficinas iniciantes. Tá? Então, várias. Aí você tem escolas, que aí você faz o curso livre, que é o curso iniciante, que você entra, e aí você tem outros cursos que você pode fazer, de aperfeiçoamento, workshops, de um final de semana. Então, são vários cursos. Você tem o teatro de grupo. O teatro de grupo é aquelas pessoas que se reúnem uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, para montar um espetáculo porque gostam de teatro e são atores que são, às vezes, atores profissionais, ou não são atores profissionais, que se reúnem, quando eu falo profissionais, são atores que já estão há muito tempo ou atores novos que Tem a acabaram de facilidade, fazer teatro na escola, em algum lugar, por um ano. Vamos montar um grupo nosso? Vamos. Tipo, vamos dar uma banda? Monta uma banda. Então, bandas com muito mais experiência, banda com menos experiência. Então, Tá. grupos com mais experiência, grupo com mais experiência. Seja qual for, eles se reúnem para montar um espetáculo. Para apresentar em algum lugar. Para ir apresentando espetáculo. Em festivais de cidades que tem por aí. Tem muitos festivais amadores, profissionais. Que aí, grupos que nunca apresentaram. Tem festival que você tem que estrear no festival. Ah, Então, ele uma oportunidade para essas pessoas. Isso, ele seleciona grupos que ainda não apresentaram, né, para apresentar. Se eu não me engano, em Indaiatuba tem um edital aqui que é um edital pago que a prefeitura ela auxilia com uma verba, que seria um cachê, mas o espetáculo tem que ser inédito. Ou seja, na verdade, não é um cachê. É um valor para montar um espetáculo. Tá. Porque se você tem que Você montar tem um que espetáculo, investir, né? Você um vai ter que figurino investir R$500, tudo. R$600 um figurino completo, pra costureira e estilista fazer cenário, acaba sendo praticamente pra você montar e Pra levantar cobrir o espetáculo. custo. É, uma Aham. verba. Mas aí levantou. Aquele grupo que começou, ou um grupo que já está há anos aí. Tentando, né? Não, há anos fazendo espetáculos, trabalhando, ele vai pegar e falar, pô, vamos montar uma obra Coisa nova? inédita. Vamos pegar. E aí, às vezes, é um valor que monta e ele ainda pega um patrocínio. E complementa a verba para montar, se o espetáculo ficou mais caro. Tô dando um exemplo. Tá? Sim. Mas existe essa forma. Né? E aí auxilia muito as pessoas o teatro. Mas os cursos, eles são vários cursos diferentes que tem, tá? Que vão impactar de formas diferentes as pessoas. E aí, tem gente que se frustra por causa disso, viu? Verdade? Porque às vezes vai acha fazer que um curso e espera outro curso. achava que era uma coisa e E não... na verdade. Então, a venda do curso, a venda da oficina, vamos dizer assim, ela tem que ser muito bem feita para não causar tanta frustração em quem vai fazer. Sabe? Senão acaba frustrando em vez de ajudar a pessoa que vai fazer a oficina. Uma pessoa que estiver assistindo a gente que tem uma criança, assim, o que você indicaria? Se a criança gosta, é uma criança expressiva, o que você acharia que seria legal para essa mãe levar num curso de teatro? Qual que seria a sua dica, assim, como uma pessoa que está na arte, está nesse meio? Minha dica.
Dica, Silêncio dramático. conselho é um negócio que a gente não dá muito, Ele né? fez uma pausa. Vamos ver. Mas, ó, primeira coisa, mamãe, papai, vovó, titia, você pega a tua criança e leva pra assistir, primeiro. Assistir uma peça de teatro legal, um espetáculo de dança. Leva ela para ver uma camerata que vai durar 20 minutos, a apresentação de uma camerata. Ou vai para ver um coral de crianças cantando, que tem o coral da cidade, que é maravilhoso também aqui na cidade, ou de Indaiatuba. Tem vários outros, eu sei que várias cidades têm corais da própria cidade. Então, leva a criança para ela experimentar a arte em vários lugares. E aí depois, você vê com a criança o que ela se relaciona. Leva na aula de luta, leva também para ver uma competição de luta. Então, dê vivências para a criança. Porque às vezes a criança leva super jeito, nossa, ela gosta super, mas ela quer fazer aula de dança. Aquilo não se identifica com aquilo. Mas ela não quer fazer teatro. Não Você é fala, aquilo mas que ela ela leva quer super jeito. trabalhar. E aí ela leva super jeito e você vai falar, nossa, você leva super jeito pra teatro. E aí a criança vai acreditar que é uma criança. Sim. Eu levo jeito pra teatro. Sim. Porque minha mãe e meu pai falaram. Ah, então, olha, tem uma aula de teatro, você quer fazer? Eu quero. Porque Porque Foi você tem jeito pro direcionado, teatro. entendeu? Então, assim, então... É levar sem expectativas. Isso, o meu conselho é, primeiro, leve pra ver. Aham. E aí depois vê ali, naquilo ali, e aí? Você gostou daquilo? Mas, ó, qual que você gostou mais? Tal. Então, ó, aí você leva ela pra fazer. É isso. Dê a vivência, Acho. até porque a própria criança, que nem o É. Renato, quando veio aqui, o Renato eu sempre erro sobre o nome dele, Rosendans. Isso. Veio aqui e ele falou que quando ele era criança, que ele foi assistir um espetáculo, aquilo já significou Ai, pra foi. ele, ele descobriu naquele momento que era aquilo que ele queria fazer. Ai, que Então, assim, Sim. é a oportunidade. Sim. Sim. Então, Né? precisa do contato. Em vez de leva jeito pra isso. Minha filha adora ficar... Meu filho adora ficar vendo clipe e dançando junto, meu filho. Vou pôr numa aula de dança. É, assim, Diferente. é meio que... Sim. Às vezes ele gosta de dançar vendo clipe. Ele não quer fazer aula de dança. Ele gosta... Não quer ter uma regra, né, de fazer ali ele aquela... gosta de pôr música e dançar. Ele não Quer ser uma Ele atividade. não quer ir fazer jazz. Entendeu? Ele não quer ficar fazendo diagonal, alongamento, coreografia. Ele não quer ficar fazendo verdade. essa dinâmica. Verdade. Entendeu? Então, primeiro coloque e aí vê mais ou menos pra onde vai. Agora, é óbvio que se você for conversar com um musicoterapeuta, ele vai falar pra você. Não, é interessante que toda criança tenha alguma experiência musical, porque a experiência musical vai trazer questão de ritmo, questão de nota, questão de afinação, trabalham uma questão muito importante no desenvolvimento da criança. Legal. Mas não é por isso que toda criança precisa fazer aula de canto. Toda criança tem que ter um contato sim. com a música. Ela tem que não trabalhar com a necessariamente. música. Você pode cantarolar com a criança, musiquinhas que trabalha também na escola. Sim. Musiquinhas. Então, o contato musical é muito importante. Mas não é por isso que toda criança tem que fazer aula de flauta. Mas ela passar do mesmo jeito que tem aula de ciências, se ela tiver por 6 meses na escola aula de flauta, que ela foi obrigada a ter, só para ela ter um contato e entender as notas. Eu tinha aula de flauta. Comum, Não né? é? Agora eu vejo nas escolas. Exatamente Tinha para você ter uma ideia de musicalização, de nota, de entender como uma música funciona, de uma abstração que é importante para você, pro Você desenvolvimento. aprendeu a tocar flauta, Gabi? Aprendi, Ah, claro. Era aquela apresentação de todas que... Enfim, cada uma tocando de um jeito. Mas estão felizes, é o que importa. Não, era gostoso. A gente tinha a apresentação depois de flauta. Aí todo Sim. mundo apresentava, depois ia pra casa da esfirra, Aí, tá vendo? comemorar. Então é a Então, confraternização assim, era uma coisa ali, muito né? legal. E assim, era uma aula menos de matéria na frente do quadro que a gente Ah, tinha, né? Pronto. Então, Então, adorava. assim, Já era- conquistou a Era bem criança e o legal jovem. fazer aula de flauta. Eles ensinavam a ler partitura, né? A você escrever, era bem legalzinho. Olha, É, ela tem uma boa lembrança. falei de um negócio, tá aqui, ó, tá vendo? Ela já sorriu, porque já trouxe a flauta na Tá vida vendo? dela. É. Agora, com certeza tinha algum amigo ou amiga que detestava aula de Com flauta. certeza. Que queria quebrar a flauta no meio. Com certeza. Nelson, quando você falou, vou viver da arte, porque eu amo isso. Como que foi a A gente reação? vive de dinheiro, né? É, Da arte ninguém como vive. foi a reação da sua família? relação. Vamos Entende? Tipo, como a né? família virou e falou, Nelson, pelo amor de Deus. É, independente Você de não qualquer vai ser coisa. engenheiro, né, Gabi? A gente tem essa noção de que arte não dá lucro, Ai, né? não Não é, é não. essas É uma coisas. luta. Então,
Conte pra nós como foi os bastidores do Nelson virando artista. Desabrochei. Desabrochei. Então, quando eu estava ali, que eu falei que eu saí, comecei a fazer em grupos, né? Vários grupos de teatro, entrei em vários grupos de teatro. Aí eu ia prestar, eu não iria poder prestar nenhuma faculdade de teatro. Eu não prestei nenhuma. Porque tinha uma questão na minha casa, meu pai não permitiu que eu prestasse nada. Meu pai é uma pessoa extremamente amorosa, é uma pessoa que hoje conversa muito, você consegue sentar tomar um ótimo café com ele, mas ele teve uma educação militar, ele teve uma vida inteira dentro da corporação. Então, para ele, questões artísticas, questões emocionais eram de segundo plano. Tá. Mas questões lógicas eram de primeiro plano. Então ele não queria que eu prestasse. Entendi. Então eu prestei outras coisas. Aí eu fui fazer publicidade. Né? Na verdade eu prestei para Academia da Polícia Militar, tudo mais, era isso que eu prestava. Mas aí eu prestei e fui fazer publicidade e propaganda. Só que eu consegui um emprego como professor de teatro com 18 anos. Olha. No antigo Instituto Deco, né? Que agora é o Colégio Adventista. Então, eu consegui, eu fiquei ajudando lá e trabalhando lá por não trabalhando, né, mas auxiliando por uns 6 meses o projeto lá com ideias, mas aí gostaram de mim, de como eu era, da minha vontade de querer fazer as coisas, falaram, olha, vamos chamar para você também então dar as oficinas, só que a gente tem um monte de professor experiente que vai te ensinar como dar aula, tá? E aí já que você faz teatro desde os 14 intensamente, você gosta muito, você faz aqui e auxilia a gente a montar o teatro também. Então, planta, coisas assim, aprender a fazer planta de teatro, coisas assim. Mas aí, eu consegui esse emprego. Um bom valor em carteira que daria para, vamos dizer assim, se eu quisesse, eu poderia mudar para teatro, a faculdade, fazer a transferência, e eu poderia sair de casa, alugar um quarto, numa república, e ter ia ser meio difícil, mas ia dar pra faculdade. Dava, entendi. entendeu? Aí eu cheguei pro meu pai um dia e falei, olha, eu vou mudar. Eu fui contratado assim, assado. Eu vou fazer. E se você não permitir, aí eu vou sair de casa. E não vai ter o que fazer. Aí ele falou, olha, filho, a polícia tá complicado hoje. Não, olha, fica tranquilo, você fica em casa, faz, e eu ajudo a pagar a faculdade. Nossa, que bom. Então, assim, a forma dele de carinho, a forma de demonstrar afeto do meu pai é diferente. Sim. Eu aprendi isso depois de alguns anos. Na época, eu não aprendi. Então, na época, para ele foi difícil. E nesta época, lembra que as motivações mudam? Nesta época, a minha motivação era mostrar que a arte podia dar dinheiro para mim e para minha família, para meu pai, principalmente. Tá. Eu consegui, assim, ganhar um bom dinheiro, fazendo muitos projetos ao mesmo tempo, trabalhando pra caramba, mas veio peso, entendeu? Mas ao mesmo tempo é um trabalho que você tá trabalhando bastante, Com né? certeza. Sobrecarga no teatro tem vários lugares tem também, mas no teatro você é como autônomo, toda profissão que é autônoma, vamos dizer assim, sim, você acaba tendo uma certa sobrecarga porque você trabalha a todo momento, parece, né? Sim. Você você não tem um horário, um chefe, você é o seu chefe, você tá ali se martelando, né? Quando você tá em casa tomando banho. Assim, amanhã o que eu tenho que fazer? Seu chefe tá toda hora mandando você fazer alguma coisa. Para, chefe. Então, ele tá junto com você o tempo todo. Então, aí mudou um pouco, né? Então, foi nesse momento que aí a família meio que, ó, tá bom, faz aí, né? E eu comecei já a trabalhar dentro da faculdade. Eu comecei a fazer faculdade ganhando e trabalhando já como professor de teatro. Entendi. E eu comecei a ser produtor lá também. Então, aí eu abri a minha produtora depois. Aí eu comecei a produzir espetáculos, trazer espetáculos de São Paulo para Indaiatuba. Aí depois eu saí de lá, aí eu entrei numa companhia de São Paulo, comecei a viajar. Aí eu saí, abri uma companhia de teatro minha. Aí eu comecei a dar aula, oficinas. Aí depois eu abri meu estúdio, abri minha escola. Então eu fui fazendo coisas e ao mesmo tempo em que mas sempre voltado meio que para formação e educação. Porque na parte de atuação, eu atuava também. Né? Já faz uns 10 anos que eu não... Não, 10 anos, uns 8 anos que eu não atuo. Mesmo no palco, assim, vamos dizer. Mas... enquanto eu também trabalhava com outras coisas, com formação. Porque essa é a realidade de muito artista. Parte da verba dele
geralmente vem da educação, Sim. que é da formação, ou de workshop, né? Porque da apresentação, você ter muitas apresentações a ponto daquilo virar as suas finanças, é mais difícil. A não ser que você Até tenha um porque tem bom que e ser seu uma nome rotina. fique, né? É, A não ser que exato. você, de repente, porque do contrário, a gente tá falando dos atores, assim, que não são famosos, dos atores Isso. do dia a dia, assim, Isso. no caso. E vamos tirar não que não seja, tá, teatro, mas só vamos tirar a questão de stand-up, Tá. né? Porque aí o stand-up é isso, se você tá ali, né? Você pega e tá sempre em cartaz, você consegue ganhar um bom dinheiro. Agora, quando você vai fazer um espetáculo, você monta um espetáculo, você e mais... você não pode montar mais do que você e mais 4 pessoas. O espetáculo tem que ser o técnico e 4. Porque você não cabe num carro para viajar. Verdade. E se for mais que um Nossa. carro, você não consegue levar para os lugares por um valor mais baixo. Ou se for mais do que um carro, é muita gente para levar também, mesmo de avião para outro lugar. Então, geralmente, grupos que trabalham com apresentações, os espetáculos são sempre no máximo estourando 5. Nossa, eu nunca É tinha verdade. parado pra Não, pensar mas agora quem tá sobre. falando, eu tô pensando, fazendo os cálculos dos meus Faz amigos, e sentido. é isso mesmo. O máximo é sempre 5. Os grupos que trabalham realmente apresentando em cartaz, que vai para festival, tá sempre no Sesc, no SESI, que trabalha com isso em escola, apresentando em escola e tudo mais, aí eles procuram sempre serem 3 pessoas. Que é 2 no palco e 1 na técnica. Entendeu? Entendi. Esse é um número, vamos dizer assim, um número mágico, assim. Porque aí você consegue levar num carro e para transportar é fácil, tem poucas pessoas, o cachê fica mais para cada um. E o e é um- custo menor. Tem E um isso, custo, né, um custo também. menor. Entendi. E aí você vai, uma semana, aí você tem que estar vendendo em escola, vendendo em Sesc, em SESI, fazendo as suas produções em cartaz sozinho, né? Vamos dizer assim, o grupo sozinho. Então aí é a forma de trabalhar dessa forma, assim. E de todas essas funções que você teve como ator, produtor, quais que você mais gostou, assim, de fazer? Tipo, se você... A que eu mais gostei de fazer no passado foi atuar, né? Hoje eu gosto muito do que eu faço, de dirigir e de formar, né? Mas atuar, eu gostei muito de Gostava tudo muito. que eu fiz na época, era atuar. Eu gostava muito de atuar, né? Mas eu fui meio que também gostando muito de dirigir. Mas você E acha de que formar. aquele espaço do atuar já não te caberia hoje? Já não é uma coisa que hoje você prefere? Estaria naquela outra virada? Eu acho que é uma certa virada, assim, né? Onde eu não sinto tanto essa vontade de estar na frente da câmera, de estar, como eu estava comentando, de fazer vídeos, conteúdos e explicar e fazer um vídeo sobre tal coisa de arte, sobre cursos de teatro, sobre DRT, sobre nananã. Eu não sinto esse tesão, Sim. né? Ou do palco também. Mas eu tenho um desejo, uma chaminha que não apagou, que está aqui de vontade disso. Então, eu tenho na minha cabeça. Vou contar pra vocês. Tá aqui na Conte minha cabeça pra que eu vou nós. contar pra vocês. Isso aqui na frente. A gente tá conversando. Não tem por que não contar. Não tem por que não contar. Né? A gente tá gravando, mas esquece isso. Né? Ninguém sabe disso. Eu tenho um sonho. É sonho porque não é meta, tá? Aham. Quando vira meta, tá no papel. Mas é um sonho que, Tá. quem sabe, quando eu estiver com 45 anos, eu volte a atuar. Então, E por que essa precisão dos 45? porque eu tenho um certo planejamento, uma meta. Tá. Aí sim, uma meta de médio prazo, que eu vou continuar. Então, nos próximos 4 anos, que eu já fiz um ano de psicologia, nos próximos 4 anos eu vou continuar trabalhando, como eu estou trabalhando, formando, né, dirigindo, ocasionalmente sendo jurado em alguns festivais, né? Quem sabe, se surgir um projeto ou outro de um colega, de um amigo, trabalhar, né, participar. Quando me formar, aí meio que mudar a minha agenda para alguns atendimentos que eu quero trabalhar com pré-adolescente e adolescente, né, a partir de 12 até 18 anos. Então, Isso na parte de psicologia. de psicologia. Tá. Aí, começar a trabalhar com esse público. E aí, sim, depois de 2 anos, mais ou menos, que aí eu vou estar lá pelos 45 anos, aí eu pensar assim, agora vou montar alguma coisa. Eu tenho algumas ideias escritas, coisas minhas, assim, que eu quero montar, que eu quero falar de alguns assuntos, assim, de algumas coisas, né? Que
aí vai chegar lá e falar, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Agora é o momento. Sem pressa. Se demorar 2 anos, vai demorar 2 anos. Se demorar 1 ano, vai demorar 1 ano. Vou montar na tranquilidade, entendeu? Pra não ser uma coisa caixa 2 que eu vou falar, tem que montar agora pra entrar no digital ano que vem. Entendi. Por causa, pra finança vir Sim. e entrar não sei o quê. Senão, aí depois outro projeto tem que daqui 6 meses escrever outro. Que a gente vive nesse mercado, nessa pressão. Sim. Que, falando nessa pressão, tem um negócio legal. Tem tempo? Tem tempo? Tem. Tem tempo? O Lucas tá quase puxando a orelha, mas dá pra falar. Vai lá. Calma, Lucas. Relaxa aí. Uma historinha rapidinha aqui. Teve um festival, que era um festival internacional. Tá. Aqui no Brasil, mas a gente representava o Brasil, a gente uma outra companhia, e tinha espetáculo do mundo inteiro. França, Inglaterra, Itália, Espanha, Argentina, Holanda, tinha gente dos Estados Unidos, todo lugar. E aí tinha uma área que no camarim compartilhado, assim, grandão, com vários sofás, onde os atores, porque eram três teatros montados em um grande galpão, um palco principal, que tinha show, e depois 4 teatros de 200 lugares. 3 teatros, desculpa, e o espaço, eram 3. E o espaço lá. Geralmente, os outros festivais, às vezes, que eram desses aí, às vezes tinham 4 ou 2 teatros montados. E aí os artistas, enquanto tinha um espetáculo de manhã, à tarde ia ser outro, então aí o grupo montava, depois ia lá e se encontrava ali, tinha os petiscos e as coisas para comer e beber. E aí, lá, eu assistia o espetáculo. Eu tava lá, eu assistia o espetáculo de todo mundo. Quando eu podia, eu ia lá e assistia de todos os países. Eu ia lá assistir. Aí depois eu ia lá no camarim, né? Lá nesse espaço de descanso, né? E aí, se eu achava lá, eu ia lá e ia conversar. O inglês, eu falava inglês. O holandês também não fala muito bem inglês, tá? Então, o meu inglês também não era muito bom, dele era muito bom. Mas a gente se entendia. Era isso que era importante. E aí, teve um grupo da França que eu achei lindíssimo o espetáculo deles. Lindíssimo. E aí fui lá conversar com eles, queria saber como foi o processo de montagem, como que eles trabalham, né? Porque o tempo da cena, né? A questão de técnica, como que faz dentro do aquário, a luz dentro do aquário, que era um aquarião com um boneco dentro do aquário. Era um negócio muito legal, assim. Lindo mesmo. É, lindíssimo. E aí, eles falando, eu falei, viu, mas vocês têm outros espetáculos, né? Em cartaz? Não, a gente tem só esse. E eu vi que ela fez uma cara estranha, assim, né? Porque eu tava perguntando de outros, né? Falei, não, mas vocês não pensam em fazer nenhum outro? No próximo ano, assim? Aí ela falou, mas por que a gente iria fazer outro? Você não gostou desse? Olha. Falei, não, eu gostei. É por isso. Moça, eu não tô falando que eu não gostei, calma. Eu tô falando que eu gostei muito, né? E vocês não querem fazer um outro? Mas por que um outro? A gente já faz esse há vários anos, a gente gosta, mas mas você acha que a gente precisaria fazer um outro? Ela já começou a ficar Mas você não tá gostando? Eu falei, eu gostei, mas não é isso. É que a gente tem que fazer um todo ano aqui. Senão a gente não apresenta mais. A praça que você passou no passado... Você não vai querer mesmo um espetáculo. Ela quer um outro espetáculo esse ano, vamos dizer assim, né? Difícil pegar o mesmo de novo. Pega, né? Às vezes pega, mas vai querer você vai numa escola um ano, no outro ano você tem que levar outro, por exemplo. Sim. Então você vai no Sesc Pompeia, vai no outro ano, se você para conseguir vender e entrar, porque tem um monte de gente oferecendo, você tem que dar um trazer diferencial. uma coisa nova, né? Aí, quando ela falou isso, e estavam com aquele espetáculo há mais de 10 anos em cartaz. Aquele espetáculo. Então, na França, isso era normal. Ela ficou perplexa com o fato do Pra Brasil... Ela, isso. Não. Eu fiquei perplexo. Ela nem ficou sabendo que você tinha que fazer 70 durante o ano. Eu consegui falar isso em inglês. Você acha que eu consegui falar isso em inglês? Ele tá tentando justificar que ele gostou. Você devia ter desenhado. Eu faço 20 por ano. Não. Então, assim, olha só, que louco. Sim. Pra ela, tava bom. A gente tem que fazer vários. Entendeu? Então, eu penso, né, nessa mudança, o que eu mais gostei foi atuar, mas eu tive essa mudança. Agora, eu estou fazendo... eu estou tendo mais gosto em dirigir, em ser jurado, tô adorando ser jurado, poder contribuir em festivais de teatro, amando, tá? Nossa, conhecer o pessoal, conhecer né? grupos, conversar com vários outros grupos, várias outras formas de fazer teatro. Então, eu tô amando, ou seja, eu trabalho como jurado já faz vários anos, mas eu tô gostando muito mais do que eu estava gostando antes, tá? Então, estou fazendo isso. E penso só depois como uma meta para que eu não tenha que ficar nesse toque de caixa. Entendi.
de fazer todo ano uma coisa. A cada 6 meses, Você um tá mais projeto clima engatar no francês outro. do que brasileiro. Nesse ponto eu tô. Nesse ponto eu tô. É né? isso aí. Ficou mais chique. Não, chique não, para. Chique não, Vamos só valorizar o que é nosso. para, não, a gente é maravilhoso. Sim. Ai, Nelson, que delícia. Olha, se a gente tivesse mais umas 3 horas, né, Gabi? dá pra conversar A gente várias ficava aqui, coisas. mas daqui a pouco o Lucas. Lucas levanta uma bandeirinha e dá uma chacoalhada, Desculpa, falando, Lucas. Judeu. Desculpa, viu? Lucas, só pra você ficar tranquilo, tá? Fazem a mesma coisa comigo nos festivais de teatro quando eu sou jurado, tá bom? Você tem que falar só 5 minutos, 3 minutos. Daí fica Eu tô lá. lá falando. Olha, tá lá o pessoal levantando. Parou. Deu tempo já. Falei, calma, só mais um minutinho, deixa eu falar. Ah, mas é uma delícia conversar. Eu adorei delícia também a ter gente vindo aprender conversar. também, né, Gabi? Muito gostoso. É gostoso porque traz um insight novo pra gente, traz um direcionamento pro pessoal que tá assistindo também, da importância que a gente tá sempre aqui grifando, né? A importância disso que você falou, de dar oportunidades para as pessoas vivenciarem coisas sem julgamento. Vai, sem você cobrar que a criança faça, ou que o adulto, que o idoso dê essa oportunidade, porque a gente precisa de formas de se expressar, e a gente precisa de pessoas que deem exemplo de como isso foi motivador na vida delas, né? E como elas vivem disso. Então, a gente só tem a agradecer. Obrigado vocês pelo convite. Adorei ter vindo conhecer vocês. Ai, que Viu? delícia. Aí, se Volte quiserem mais. chamar outras vezes, eu Isso. volto e vamos bater papo e tomar Vários café e temas. águas e vários temas, tá bom? É isso mesmo. Volte, né, Gabi? E queremos agradecer vocês de casa por terem acompanhado mais esse episódio com a gente. Aproveitem, curtem, compartilhem e estejam conosco no próximo. É isso, Gabi? É isso, até a próxima.